Hey Deb, tudo certo? Hoje vamos aprender um conteúdo muito bacana em HTML, que muitas vezes passa despercebido quando estamos criando nossos sites. Vamos aprender sobre elementos semânticos e não semânticos em HTML. Bora lá? A verdade que quase ninguém sabe é que quando estamos criando nossos documentos HTML, ou seja, nossos sites, usamos geralmente uma combinação de elementos semânticos e não semânticos. O que você entende por semântico e não semântico? A palavra semântico tem a ver com a ideia de significado. Então, os elementos semânticos em HTML terão informações relevantes sobre o conteúdo a ser apresentado na sua página HTML, como um elemento header, section, figure, por exemplo. Então, se os elementos semânticos têm a ver com o conteúdo que foi inserido, os elementos não semânticos são aqueles que não possuem ligação com o conteúdo, por exemplo, uma div ou um spam. Sempre que utilizarmos um elemento semântico, iremos selecionar elementos baseados em seu sentido, não somente apenas na forma como eles são apresentados. Elementos como uma div e um spam são não semânticos, pois eles não possuem ligação nenhuma de contexto com o conteúdo que está sendo apresentado na página. Mas, por exemplo, se dentro de uma div tivermos um conteúdo que seja um cabeçalho, poderíamos utilizar um header que é usado em seções de cabeçalho. Dessa forma, ao invés de usar outra div, ao usar o header, estaremos dando sentido, ou seja, um contexto para a informação a ser apresentada. Mas, por que usar o HTML semântico? Vamos falar agora algumas das vantagens ao se usar os elementos semânticos em HTML. Acessibilidade. O elemento semântico ele faz com que as páginas sejam acessíveis em aparelhos móveis e para pessoas com deficiência. Isso porque os leitores de tela e navegadores são capazes de interpretar o conteúdo de uma forma melhor. SEO. O SEO vem da palavra Search Engine Optimization, que é o processo de melhorar a qualidade e a quantidade de tráfego de um site ou página da web a partir de mecanismos de pesquisa. A utilização de elementos semânticos em HTML melhora significativamente o SEO do seu site, e é o processo de otimizar o seu site para que mais pessoas o acessem. Com um SEO otimizado, os mecanismos de busca serão capazes de identificar o conteúdo do seu site de uma forma bem melhor. Facilidade de entendimento do seu código. O uso de elementos semânticos faz com que o código do seu site fique mais fácil de ler, pois cada elemento possui sua especificidade. Vamos agora aprender sobre alguns elementos semânticos. E para começar, vamos falar sobre o header. O header é um container utilizado principalmente em duas situações: para conter elementos de navegação ou para conter elementos de introdução ao conteúdo, como títulos, utilizando as tags H1, H2, por exemplo. Imagina que você precisa criar na sua página um título. Poderíamos fazer da seguinte forma: uma div com um id header, dentro dela um H1, o título da minha página. Se olharmos esse código aqui, aparentemente está tudo correto, não é? Pelo que parece, sim. Porém, não temos a especificidade nos elementos. Poderíamos melhorar nosso código adicionando, ao invés da div, um header. Neste exemplo, utilizamos a tag semântica header para contextualizar o título da página. Então, ao invés da div, adicionamos um header dando um contexto ao nosso conteúdo, que no caso é o H1, o título da página. Agora, vamos entender o elemento section. O section define uma seção dentro da sua página HTML. Geralmente, ele contém um conteúdo relacionado à seção e também um título. Aqui, de forma bem simples, temos um section e dentro dele um H1, que é o título da página, e um P, que é um texto descrevendo a minha seção. Outra tag HTML semântica é o article. O elemento article terá um conteúdo próprio, independente e autocontido. Ele fará sentido por si só, não dependendo do conteúdo em volta dele. Isso permitirá que ele possa ser distribuído independente do conteúdo apresentado em seu site. Assim, ele poderá ser utilizado em uma listagem de um post de um blog, por exemplo, em que cada post tenha seu conteúdo totalmente único, ou ainda em uma seção de comentários de um usuário no post do blog. A estrutura de um artigo ficaria assim: o artigo
e dentro dele o conteúdo, no nosso caso aqui um H1 e um P. Mas nada nos impede de utilizar a seguinte estrutura: um article, um H1 e dentro dele vários outros articles. Opa, mas espera aí. Nesse exemplo temos um article dentro de um article? Estranho isso, não? Não seria melhor utilizar a tag section ao invés do article? Na realidade, podemos alinhar tags article com outras tags article sem problema algum. Nesse caso, nós não podemos utilizar a regra de um article, que é o elemento article terá um conteúdo próprio, independente e autocontido, para decidirmos como alinhar os elementos dentro um do outro. Isso vai depender exatamente do contexto em que essas tags serão inseridas em sua página HTML. Assim sendo, poderemos ter páginas com a tag section dentro de um article, assim como um article dentro de uma outra tag section. Dando sequência, vamos falar sobre o elemento footer. Como o nome já diz, o elemento footer define um rodapé de uma página ou seção. Um ponto importante a se notar é que o elemento footer poderá ser utilizado mais de uma vez em seu site, não sendo apenas aquele footer que fica lá no final da página, sabe? Geralmente contendo o nome da empresa e links de navegação ou redes sociais. Um outro elemento importante dentro das tags semânticas é o elemento nav. Ele basicamente define um conjunto de elementos para serem utilizados na navegação de um site. Usando o nav como forma de navegação, faz com que o código fique mais conciso para o desenvolvedor, tanto quanto para o web browser e leitores de tela lerem o seu código. Nós podemos utilizar quantos navs quisermos em uma página. Por exemplo, é comum ter navegação global na parte superior, no header, e navegação local em uma barra lateral, em um elemento aside, por exemplo. E agora, para finalizar, vamos falar sobre o elemento aside. O elemento aside ele é usado para marcar informações adicionais que podem aprimorar outro elemento, mas não são necessariamente para entender o conteúdo principal. Este elemento pode ser usado junto com outros elementos, como article ou section. Alguns usos comuns do elemento aside são para, por exemplo, inserir um texto auxiliar no seu site. Então, teremos aqui um aside e um P com um texto qualquer explicando a página, por exemplo. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro para você a diferença entre elementos semânticos e não semânticos no HTML. Tenha em mente que sempre que puder utilizar um elemento semântico, opte por ele, pois ele trará mais qualidade e contextualidade ao seu código. Por hoje é só. E se você gostou do conteúdo, dá aquele like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos de qualidade como esse. Um abraço e até a próxima!